Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Fineza, sou terapeuta de casais e famílias e há muito tempo eu me proponho a falar principalmente dentro da área familiar, né, para tentar trazer solução, satisfação conjugal para sua casa. E hoje eu quero falar de um tema muito importante, algumas coisinhas, algumas atitudes que podem influenciar diretamente na satisfação conjugal que você tanto almeja, que você tanto deseja. O tema do nosso vídeo de hoje é 7 atitudes que podem melhorar a sua autoestima e aumentar a sua satisfação conjugal. São 7 atitudes que nós vamos falar hoje e a última é uma das principais. Então, para que você possa ouvir a última, você precisa ficar até o final aqui comigo. Lembrando que, aproveitando, antes que a gente comece a nossa aula, eu peço que você clique aqui, curta e comente. Então, vamos lá? Olha só, a primeira atitude que a gente colocou aqui é autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Se você não se conhece, se você não entende sobre quem você é, sobre como você funciona, dificilmente você vai conseguir entender o outro ou entender os comportamentos que envolvem você e o outro, que envolvem a sua relação. Então, se você não entende como você funciona, como você pensa, como você sente, dificilmente você vai entender também o processo do outro. E o autoconhecimento, tudo na nossa vida começa com autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele abrange 4 coisas. Primeiro, você tem que conhecer a sua personalidade. Você conhece a sua personalidade? Você entende como que funciona a sua personalidade? Você é uma pessoa extrovertida ou você é uma pessoa introvertida? Você é uma pessoa mais aberta a experiências ou você é uma pessoa mais fechada, gosta de coisas mais tradicionais, de ficar mais em casa? Você é uma pessoa que tem uma autorrealização? Ou você é uma pessoa mais na sua, gosta de ter trabalhos, de ter funções mais tranquilas, mais tradicionais? Tudo isso vai dizer muito sobre você. Então é muito importante você conhecer a sua personalidade. Hoje, sobre personalidade, os estudos que a gente tem mais evidência científica são do Big Five. O Big Five é a teoria dos grandes fatores, ou dos 5 grandes traços, que envolvem os 5 grandes traços que todo ser humano tem. Só que alguns vão ter um nível mais alto, outros vão ter um nível mais baixo desses traços, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem extroversão em nível alto, se você tem um alto nível de extroversão, então você é considerado uma pessoa extrovertida. Se você tem um baixo nível de extroversão, então você é considerado uma pessoa introvertida. Sendo assim, se você é uma pessoa, por exemplo, introvertida e o seu cônjuge é uma pessoa extrovertida, vocês vão precisar encontrar um equilíbrio nessa relação, nessas personalidades de vocês. Então, se ele é extrovertido, provavelmente ele é aquele cônjuge que gosta de baladas, gosta de sair no final de semana, gosta de ir numa churrascaria, gosta de encontrar com os amigos, de sair com pelo menos mais 1 ou 2 casais, né? Não é mais ou menos assim? E você é daquelas que quer ficar em casa, quer passar o final de semana assistindo Netflix, quer passar o final de semana assistindo uma série, deitadinha no sofá ou na cama, curtindo o maridão. Não é mais ou menos assim que funciona aí a dinâmica de vocês? E aí vocês ficam nesse impasse, né, de não conseguir. Ora querem ficar em casa, por hora você quer ficar em casa, por hora ele quer sair, né? E ele fica na luta querendo te levar para fora de casa e você fica na luta querendo trazer ele para dentro de casa. E nessa luta, nessa dinâmica toda, vocês acabam discutindo, vocês acabam tendo um péssimo final de semana e nem sempre conseguem nem sair e nem ficar bem em casa. Se saem, acabam saindo mal, se ficam, acabam ficando mal. Por isso a importância de vocês conhecerem essa personalidade, de identificarem quais são os traços altos e quais são os traços baixos da personalidade de vocês, e entender um pouquinho como vocês funcionam. Porque aí o seu cônjuge ele vai entender que você não quer sair não é por mal, não é porque você é uma pessoa que é antissocial, é um pouquinho, né? Mas é porque realmente é difícil para você lidar com pessoas. Você não tem a facilidade que ele tem de lidar com pessoas, de sair, de querer se encontrar com pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, você vai entender também que para o seu cônjuge é difícil ele ficar em casa. É difícil ele manter
esse hábito, né, de querer só estar em casa, porque ele tem essa necessidade de sair. Entendendo essa dificuldade, essa limitação do outro, vai ser fácil para vocês equilibrar esse processo. Então vamos combinar assim, vocês vão combinar dessa forma. Nem o final de semana inteiro assistindo filme em casa, nem o final de semana inteiro também saindo de casa. Vocês vão equilibrar. No sábado vocês vão sair, no domingo vocês vão passar o dia em casa. Ou na sexta vocês vão sair, no sábado vocês vão ficar em casa e no domingo vocês vão sair para almoçar na casa dos familiares, né? Ou vocês vão inverter essa ordem, não importa a ordem. O que importa é vocês equilibrarem o processo de vocês a ponto de nenhuma das partes sair em desvantagem. Mas o tempo todo vocês estarem um ganhando ao mesmo tempo que o outro está ganhando, e ao mesmo tempo que um vai perder, o outro também vai perder. Porque se um dos dois não abrirem mão, vai ficar difícil esse equilíbrio. Faz sentido para vocês? Então comente aqui embaixo enquanto esse vídeo vai correndo. Então, a segunda coisa dentro do processo de autoconhecimento é você conhecer a sua história. Você conhece a sua história? Você sabe identificar os pontos mais positivos e mais negativos da sua história? Você sabe identificar quais foram aqueles momentos de mais emoção na sua vida, lá na infância, lá na adolescência? Você conhece como era o funcionamento dos seus pais na sua educação, na forma como te tratavam? Como que a sua história, ela diz sobre você? O que que a sua história diz sobre você, né? Eu sempre digo que a nossa história nos deixa pistas. Então, por que que eu me comporto dessa forma? Por que que eu sou uma pessoa agressiva, de estupim curto, que algumas pessoas falam, que sempre tem uma resposta na ponta da língua, que não leva desaforo para casa? Ou você é aquela pessoa que qualquer coisa que alguém fale, você já tem vontade de chorar, você já se sente magoada, você já se sente extremamente ofendida por algo que alguém falou da sua roupa, alguém falou do seu cabelo, alguém falou da sua personalidade, do seu jeito de ser. Simplesmente você já se fecha e já tem vontade de chorar e você já quer sumir, você quer fugir daquela relação. O que que tudo isso, todos esses comportamentos diz? O que que a sua história pode trazer de pistas de por que que você funciona dessa forma, de por que que você reage dessa forma a esse tipo de ação das pessoas? Tudo, muita coisa da nossa vida que hoje, né, da nossa vida de hoje, dos nossos comportamentos de hoje, tem um reflexo lá da nossa história, da forma como os nossos pais se comportavam conosco, da forma como a gente foi desenvolvendo todas as nossas crenças, né, como a gente acredita sobre a vida, quais são os valores que a gente construiu sobre a vida. E aqui a gente entra na importância de você escrever a sua história. Eu gostaria que você pudesse pegar um papel e escrever um pouquinho da sua história, daqueles pontos mais relevantes, aqueles fatos mais relevantes ao longo da sua vida, lá na infância, na adolescência, na juventude. Aquilo que realmente causou impacto na sua vida e que hoje pode estar influenciando na forma como você se comporta com o outro, com o seu cônjuge e com as pessoas mais próximas de você. Então você vai entender e identificar alguns padrões familiares, padrões que você trouxe da história com a sua mãe, da história com o seu pai, da história com a sua avó, com os seus tios, né? De alguma forma eles influenciaram a ponto de hoje você ser quem você é. E não necessariamente ser quem você é diz sobre uma verdade da vida, mas diz muitas vezes de um padrão familiar, muitas vezes de um padrão incumbido em você, encaixado em você, ao ponto de você entender que essa é a verdade sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre os comportamentos que você deve ter diante da vida. E nem sempre é assim. Então, é muito importante você tentar identificar os padrões da sua vida, né? E questionar, criticar. Por que que eu me comporto dessa forma? Por que que eu ajo dessa forma? Muitas dessas respostas vão estar dentro de padrões familiares. E para entender melhor, para você identificar um pouco melhor esses padrões, enquanto você estiver escrevendo, eu vou te contar uma historinha, tá? É a história de um padrão familiar que estava sendo levado até a quarta geração. Uma menininha foi ao mercado com a mãe dela comprar peixe. A mãe chega ao açougue do mercado e pede para o moço: moço, me dá, eu quero que você me arrume um peixe. Eu quero comprar um peixe, mas eu quero que você tire a cabeça e o rabo desse peixe. E essa mãe e essa menininha começa a se indagar, né? Mamãe, por que que quando você vai comprar o peixe, você tem que cortar o rabo e a cabeça dele? Você não pode comprar ele por completo. E essa mãe vira para essa menina e fala: ah, minha filha, eu não sei.
Pergunta para sua avó, porque foi ela que me ensinou dessa forma. É uma receita tradicional de família, sempre foi feita assim, então você vai ter que perguntar para ela. E essa menininha curiosa, mais que depressa, chega em casa e liga para a vovó e fala: vovó, por que que quando a gente vai no mercado a gente tem que cortar sempre o rabo e a cabeça do peixe quando a gente vai comprar o peixe? E a vovó vira para ela: e minha netinha, não sei te dizer, foi a sua bisa que me ensinou, eu aprendi com ela. Né? É uma receita tradicional da família e a gente sempre faz assim. Você vai ter que perguntar para ela. Ainda bem que essa bisa era viva, ainda estava viva, e essa netinha mais que depressa foi perguntar para a bisa: Bisa, por que que quando a gente vai comprar um peixe para fazer uma receita, aquela receita tradicional da família, a gente sempre tem que cortar o rabo e a cabeça? E ela, a bisa, com todo carinho, vira e fala: ô, minha neta, é porque não cabia na minha assadeira, né? Então era uma questão financeira, né? Era uma questão dessa bisa não poder comprar uma assadeira maior, era a assadeira que ela tinha para poder assar o peixe, e por conta disso ela cortava sempre o rabo e a cabeça, e ela sempre comprava sem, uma vez que ela não poderia usar desse rabo e dessa cabeça do peixe. É uma questão financeira, é uma questão da época da bisa que ela não poderia comprar essa assadeira. Ou seja, não se encaixa na realidade dessa avó, na realidade dessa mãe, e muito menos na realidade dessa menina que vai crescer, vai ter uma condição financeira diferente dessa bisa, e vai poder comprar uma assadeira maior ou duas assadeiras, ou ter um forno muito grande que vai caber 2, 3 assadeiras ali dentro, né? Então, entende o que essa menininha fez? Ela questionou, ela criticou um padrão que estava sendo levado para a quarta geração. Então, como isso pode fazer diferença na nossa vida, né? A ponto de muitas vezes você se limitar por conta de um padrão, sendo que aquilo foi necessário para o contexto daquela época, da época da sua avó e da sua mãe, mas no seu contexto já não se adequa, já não cabe mais, né? Muito pelo contrário, às vezes aquilo que foi adequado, que foi funcional no contexto da sua avó e da sua mãe, já não é funcional, pelo contrário, é disfuncional no seu contexto, no contexto da sua história, no contexto do seu casamento. Faz sentido para você agora tentar entender um pouquinho da sua história? Então, caneta e papel na mão, escreva a sua história. Ao final desse vídeo, não deixe de escrever a sua história, tentando identificar padrões e começar a questioná-los. Aproveite da sua mãe, aproveite a sua avó, caso ela esteja viva ainda, a sua bisa, para entender um pouquinho da história e desses padrões familiares que vêm se repetindo por gerações e gerações. E isso, queridos, isso vai influenciar diretamente, minha querida, na forma como você vai se comportar com o seu cônjuge e vai facilitar o processo que você vai ter com ele ali, quando você começar a quebrar padrões disfuncionais. Isso vai fazer uma revolução na forma como vocês se relacionam. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. A terceira coisa dentro do processo ainda de autoconhecimento que estamos falando é: conheça os seus valores. Identifique quais são os seus valores e princípios. Quais os valores que você tem diante da vida. O que que vale, o que que é valioso nessa vida. O que você não abre mão de jeito nenhum. A tempo e fora de tempo, independente da pessoa que seja, você não abre mão. É da sua fé, é daquilo que você acredita fielmente, é do seu caráter, é da sua moral, né? É da sua família, da honra da sua família. O que que você realmente não abre mão de jeito nenhum, independente quem seja? Isso precisa ser identificado na sua vida também. Porque se é um valor, ele precisa ser conservado, ele precisa ser preservado. E o outro, ele precisa conhecer esses valores. O seu cônjuge, ele precisa saber quais são esses valores. Porque senão ele pode, de alguma forma, tentar aniquilar esses valores da sua vida. E isso não é bom, né? Porque se ele entender que aquilo é um valor para você, ele vai valorizar. Se ele entender que aquilo é importante para você, ele vai se importar. Se ele entender que é um princípio da sua vida, talvez até se torne um princípio da vida dele também. Só que vocês precisam falar sobre isso. Você precisa falar sobre isso para ele, sobre os seus valores, sobre os seus princípios. Talvez ele não conheça. Talvez vocês não falaram sobre isso no namoro. E essa é a importância do namoro, para que se fale quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são os seus propósitos de vida, os seus projetos de vida, onde você quer estar daqui a 10 anos, onde você quer estar daqui a 20 anos. Então, tudo isso é muito importante que seja falado. Agora, se você não conhecer os seus valores e princípios, como você vai fazer conhecido para o outro?
Então, identifique. Tudo começa com autoconhecimento. Identifique os seus valores e princípios e diga sobre eles para o seu cônjuge, que é a pessoa mais importante da sua vida. Isso também vai fazer toda a diferença na forma e na dinâmica como vocês se relacionam. E a quarta coisa, dentro ainda do processo de autoconhecimento, é: conheça os seus pensamentos, conheça os seus sentimentos e conheça os seus comportamentos. Quais são os pensamentos que passam ao longo do dia na sua cabeça? Quais são os principais pensamentos que você tem diante da vida? Principais pensamentos sobre casamento, principais pensamentos sobre maternidade, principais pensamentos sobre filhos, de uma forma geral, na educação deles, principais pensamentos sobre família, sobre pais, sobre sogros, sobre cunhados, né? Sobre as pessoas importantes que envolvem a vida de vocês, um padre, um pastor, um líder religioso, um conselheiro que vocês têm. Quais pensamentos que vocês têm sobre vida financeira? Quais pensamentos você tem sobre como essa vida financeira ela deve ser gerida, ela deve ser administrada? O que se deve fazer com o dinheiro que vocês têm? Quais são os seus pensamentos sobre a sua casa, né? Sobre a ordem da sua casa, sobre quem coordena cada papel? Quais pensamentos que você tem sobre os seus papéis? Quais agora os sentimentos que você tem diante da vida, diante do outro? Como você se sente diante do seu casamento? Como você se sente dentro da maternidade? Como você se sente como esposa? Como você se sente como filha? Como você se sente como nora? Como você se sente como cidadã desse mundo? Como você se sente como profissional? Como você se sente como filha de Deus? Como você se sente nesse mundo? Né? Eu não sei se você acredita em Deus, se você não acredita, mas tem um sentimento diante disso, né? Agora, como você se comporta diante da vida, né? Quais são os seus principais comportamentos dentro do seu casamento, dentro da maternidade, dentro da sua vida como filha, do seu papel como filha, do seu papel como nora, do seu papel como profissional? Como você se comporta diante da vida, diante das dificuldades, diante dos conflitos, das divergências familiares? Como você se comporta quando você se sente desacreditada, quando você se sente incapaz? Quais são os seus principais pensamentos, sentimentos e comportamentos? Anote também. Isso vai fazer também toda a diferença na dinâmica do seu casamento. Porque se você entende o que você pensa sobre casamento, você vai falar para o seu cônjuge o que você pensa sobre casamento. E aí você vai identificar também o que ele pensa sobre comportamento, sobre casamento, né? Porque a forma de você acessar o outro é mostrando o seu acesso, é dando acesso também àquilo que você tem aí dentro. Como você pensa sobre casamento? E agora, como o outro pensa sobre o casamento? O que você sente estando dentro de um casamento? Como você se sente como esposa? E aí você vai ter acesso a como o seu cônjuge se sente como esposo, né? E assim a gente vai acessando um ao outro. Fez sentido para vocês o que a gente falou de autoconhecimento até aqui? A segunda coisa, a segunda atitude que você deve ter para melhorar a sua autoestima e resgatar o seu casamento é treinando. Treinar, atividade física, gente. Isso realmente muda a história da nossa autoestima, muda o nosso casamento. Eu posso dizer isso por experiência própria, por conhecimento, por entendimento de como isso pode modificar o nosso processo de estresse, né, de adoecimento mesmo, porque nós adoecemos por conta do estresse do dia a dia, por conta de muita ansiedade que envolve a nossa sociedade hoje, que envolve o trabalho, que envolve as profissões, que envolve a maternidade e envolve o casamento também. Então, quantas vezes, né, os conflitos, eles começam por conta de um dos cônjuges estar estressado. E se você tem aonde desacelerar esse estresse, se você tem aonde deixar esse estresse, isso vai fazer toda a diferença. Cônjuges que, por exemplo, ao sair do trabalho, passam pela academia antes de ir para casa, é como se ele deixasse ali todo aquele desgaste do dia, toda aquela tribulação, todo aquele estresse que envolveu aquele dia e que o desgastou, é como se ele pudesse deixar ali na academia, é como se ele pudesse deixar ali naquele box, naquele campo de futebol. Não importa qual atividade física vocês façam, desde que vocês façam, desde que vocês permitam que ela faça diferença na vida de vocês. A atividade física, ela libera neurotransmissores
no nosso cérebro que são responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer, a serotonina, por exemplo, né? Então, quando esses neurotransmissores liberam esse hormônio, que é o hormônio da serotonina, né, que traz essa sensação de bem-estar, de prazer, de saúde, de estar bem, isso faz toda a diferença na hora que vocês forem se relacionar, na hora que vocês estiverem juntos para jantar, na hora que vocês estiverem juntos para namorar, né? Isso vai fazer toda a diferença. Além de que a atividade física melhora o fluxo sanguíneo do nosso corpo e pode evitar diversas doenças físicas, como o estresse e como a ansiedade, né? Então, melhorando esse fluxo sanguíneo, então também melhora e te impede de ter doenças físicas relacionadas ao estresse, relacionadas à ansiedade. Então, tudo isso pode facilitar o processo dentro do seu casamento, né? Pode facilitar te trazendo autoestima. Porque quando a gente treina, algo acontece dentro da gente. Não é só no físico que a gente está ali. O nosso emocional também está envolvido naquele processo de atividade física. Quando você, por exemplo, está fazendo uma musculação, né, ou um crossfit, que são exercícios que realmente exigem muito esforço da nossa parte, exigem também uma necessidade de você entender que você é capaz, que você pode avançar, que você vai conseguir terminar aquele treino, você vai conseguir chegar ao final daquelas repetições, né? Quantas vezes você está ali treinando e o que acontece? Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu estou na repetição 6 e eu já tô ofegante. Como que eu vou chegar na repetição 12? Ou se você tiver num treino, né, de lá de 10, 15 minutos de repetições e você acha que você não vai conseguir, que você vai parar, que você vai acabar as suas forças, nesse momento você busca forças de onde não tem, porque você quer acabar aquele exercício, também por uma questão de orgulho, né? Por uma questão de ter outras pessoas fazendo e conseguindo ao seu redor ali naquele momento. Então você vence, você faz o que quando você vai, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade ali da sua alimentação? Você tem uma superação, né? Então acontece que você consegue se superar, você consegue vencer o seu limite. Então você sai daquele processo de vitimismo, tipo, que eu não consigo, que eu não dou conta, eu não sou capaz, e vai para um processo de superação. Então você muda o degrau da vida aí diante da vida, né? Você sai de um estado de vitimismo para um estado de superação. Isso faz toda a diferença também na hora que você sai da academia. Porque aquilo que você superou não fica só ali na academia, não fica só ali naquele box, não fica só ali naquele campo de futebol. Fica também quando você chega em casa, quando você está diante de uma aflição, de uma divergência no casamento e você sente que você supera, que é capaz de superar. Não, eu sou forte. É isso que o exercício faz com a gente, é isso que os hormônios, né, que são liberados ali no momento do exercício, ele faz com a gente. Você não se sente capaz, você não tem aquela sensação de bem-estar, de prazer, só na hora do treino, mas também quando você está fora daquele treino, quando você está treinando diante da vida, quando você está treinando ter um melhor relacionamento com seu marido, quando você está treinando diante da maternidade, que o seu filho te desafia de alguma forma, se opõe de alguma forma a você, a sua educação que você está dando ali, ao limite que você está dando, e você encara de outra forma, eu dou conta. Eu dou conta porque eu tô bem comigo mesma, eu tô bem com o meu corpo, eu tô bem com a minha mente, né? E isso vai te dar uma sensação de capacidade, né? Uma sensação de que é possível, apesar da sua vulnerabilidade, é possível, apesar de outras vezes você ter fracassado, é possível você mudar o seu comportamento diante do outro, é possível você vencer um padrão, porque se você vence o exercício físico que exige esforço dos seus músculos, do seu corpo, uma coisa que o seu corpo não está acostumado, e ele precisa se acostumar, você também ensina a sua mente que ela precisa se acostumar com as divergências, ela precisa se acostumar com as dificuldades, que não é todos os dias que a gente vai dar conta de ser funcional, não é todos os dias que o seu cônjuge vai estar disposto e vai estar bem, e você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar, você vai ter que se esforçar, assim como a gente se esforça no exercício. Entende como o treino pode influenciar diretamente na sua autoestima, na forma como você se sente diante da vida, como você se percebe diante da vida? Você vai sair de um processo de vitimismo, vai chegar a um degrau de superação e vai se ver capaz diante da vida. E não só diante da vida, mas em todas as áreas da sua vida. Conjugal, maternal, né, profissional.
E isso vai aos poucos, em um processo, porque a autoestima é um processo, é uma jornada que você tem que entrar. À medida que você vai entrando nesse processo, essa autoestima ela vai sendo resgatada, ela vai sendo, né, ela vai chegando aos pouquinhos de forma saudável na sua vida e para fazer parte dela e pronto, né? Tipo, a autoestima está chegando através do autoconhecimento, através do treino. E agora a gente vai entrar no nosso terceiro ponto, né? A terceira atitude para resgatar, para ter uma autoestima saudável e resgatar o seu casamento é se afastar de pessoas tóxicas, se distanciar, não se relacionar com pessoas tóxicas. Quem são essas pessoas tóxicas? São aquelas pessoas que te trazem alguma sensação negativa, alguma sensação de que você não é capaz, sensações de que você está fazendo errado, sensações de que por mais que você se esforce, você não vai conseguir. São aquelas pessoas que trazem algo realmente ruim para sua vida e uma visão ruim para sua vida, uma visão ruim para o seu casamento, uma visão ruim de si mesmo, uma percepção ruim, uma interpretação ruim de quem você é. Sabe? Elas têm uma visão distorcida de quem você realmente é. Talvez elas nem tenham essa visão distorcida, mas elas distorcem, por elas serem pessoas tóxicas, elas distorcem a forma como você é, quem você realmente é, a verdade sobre você. Porque isso de alguma forma incomoda elas. A sua verdade incomoda elas. A sua sensibilidade incomoda ela. O seu jeito autêntico de ser incomoda elas. Então elas vão fazer de tudo para tirar a sua autenticidade. Elas vão fazer de tudo para tirar a sua verdade. Elas vão fazer de tudo para tirar a sua capacidade de ver a vida, de encarar a vida de maneira funcional. Então, como você não consegue calar essas pessoas, não tem como você colocar um zíper na boca delas e fechar, não tem como você tampar a boca delas para que elas se calem, elas parem de falar essas coisas desqualificadas. Então, o único jeito é evitando-as. Você não precisa ser mal educada com elas, você não precisa ser desagradável ao ponto de falar, eu não quero vocês na minha casa ou eu não quero ir na sua casa. Você vai simplesmente evitá-las. Não vai ser aquela pessoa que você vai visitar toda semana, não vai ser aquela pessoa que vai estar nos momentos especiais da sua vida, mas você vai evitar. E se for uma pessoa muito, muito, muito próxima, que é quase impossível você ter essa evitação, porque isso muitas vezes, as pessoas mais tóxicas das nossas vidas, muitas vezes estão dentro da nossa própria família, então você vai trabalhar um formato de ouvir e não reter aquilo que elas trazem. Ouvir e simplesmente descartar. Sabe aquilo que a gente falava, tipo entrar aqui, sair aqui? Você não vai permitir que aquilo faça parte de você. Você não vai se nutrir daquilo, mas muito pelo contrário, você vai expelir aquilo da sua vida. Você não vai encarar aquilo como verdade. Você precisa qualificar as pessoas que andam com você. Essa eu vou ouvir, essa eu não vou ouvir. O que essa falar, eu vou até valorizar. Agora, o que essa vai falar, eu vou descartar. Porque aquilo não condiz com a verdade sobre você, com a sua autenticidade. E ao mesmo tempo, essas pessoas, se elas começam a ter uma intimidade muito grande, uma liberdade muito grande sobre poder dizer o que elas querem a respeito de você, sobre a sua vida, elas vão começar a dizer não só sobre a sua vida, mas sobre as áreas que envolvem a sua vida. Por exemplo, o seu casamento. Elas vão querer dar pitaco, elas vão querer falar o que pode e o que não pode no seu casamento, o que você deve ou não deve aceitar, o que você deve ou não deve permitir do seu cônjuge. E elas não sabem a verdade sobre o seu casamento. Na verdade, a única pessoa que sabe realmente a verdade de fato sobre o seu casamento, sobre a sua relação conjugal, é somente você e o seu cônjuge. Então, se tem alguém que vai ajudar nesse processo, é o seu cônjuge. É você falando e o seu cônjuge ouvindo. É o seu cônjuge falando e você ouvindo. Então, cuidado com as pessoas desqualificadas. Não escute, não dê ouvido a pessoas desqualificadas que não têm condições nenhuma de te direcionar naquilo que você deve ou não deve fazer no seu casamento. Pessoas que, por exemplo, viram e falam assim, eu acho que você devia se separar. Eu jamais aceitaria o que você está aceitando. Eu jamais permitiria que fizesse comigo o que ele está fazendo com você. Mas quem é essa pessoa? Ela tem um casamento qualificado? Ela tem uma funcionalidade dentro do casamento?
ela tem satisfação conjugal? Ela é pelo menos casada? Porque muitas vezes a gente dá ouvido para pessoas solteiras que não entendem a dinâmica de um casamento, nem sabem como funciona um casamento, não sabem nem dizer o que significa casamento para elas. Sabe por quê? O casamento só tem significado para quem é casado ou para quem tem uma referência muito boa de casamento. Então, se essa pessoa não tem uma referência sobre casamento e nem viveu o casamento, como ela pode ser qualificada para falar do seu casamento? Como ela pode ser qualificada para falar o que você deve ou não deve fazer? Então, se você vai tomar alguma decisão sobre casamento, não escute pessoas tóxicas, não escute pessoas desqualificadas, que não têm a mínima ideia do que você está vivendo, do que você está passando e do que é correto fazer, do que é o certo a fazer. Tem uma pessoa qualificada para isso. Seja um profissional da psicologia, seja um conselheiro que realmente tem uma qualificação dentro da relação deles, sabe? Tipo, sabe aquele negócio, eu não posso falar daquilo que eu não vivo? Mais ou menos assim. A pessoa ela só pode falar daquilo que ela vive. E se ela não é qualificada naquilo que ela vive, ela vai falar da própria experiência ruim que ela teve, por exemplo, com o casamento. Então, o que a gente tende a fazer? A gente tende a conversar com pessoas felizes no casamento quando nós estamos felizes. E tendemos a falar com pessoas divorciadas quando a gente está pensando em divórcio. A gente tende a falar com pessoas que não são felizes no casamento quando a gente não está feliz no casamento. E era para ser exatamente o contrário. Se eu não estou bem no meu casamento, eu preciso conversar com pessoas que estão bem no casamento. Né? Eu preciso buscar vida, preciso buscar nutriente para minha relação. Então, conviva, escolha, qualifique as pessoas que vão andar com você nesse momento que você está passando por um processo difícil na sua vida e no seu casamento. Faz sentido para vocês? Coloque aqui nos comentários para mim, então. A quarta atitude para que você possa ter uma autoestima saudável e ainda assim resgatar o seu casamento é tendo uma alimentação saudável. Gente, isso é uma verdade sobre a nossa vida, né? Que quanto mais a gente fica mal conosco mesmo, ou com o nosso cônjuge, ou com a pessoa mais próxima da nossa vida, né? Que é o nosso cônjuge, a gente vai descontar na comida. Ou a gente não vai comer, né? Por exemplo, no meu caso, eu sempre deixo de comer quando eu estou ansiosa, quando eu estou estressada, quando eu estou triste, decepcionada por alguma coisa. Eu perco a minha fome. Talvez com você seja diferente, talvez que você comece a comer compulsivamente, né? E nem sempre, pelo contrário, na maioria das vezes, a gente vai comer coisas desnecessárias e coisas que não são saudáveis, alimentos que não são saudáveis. Porque a gente tende a buscar no alimento o que nos traz prazer. Lembra que a atividade física, ela vai trazer, né, aqueles neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar e prazer. Mais ou menos isso. Na alimentação, a gente também vai buscar aquele alimento que nos traz essa sensação de prazer e de bem-estar. E normalmente esses alimentos são aqueles regrados, né, cheios de gordura, né, como chocolate, por exemplo, como uma fritura, uma batata frita, doces e mais doces, né, chantilly, leites condensados e por aí vai. E a gente pode entrar num processo de compulsão muito sério, né? Se as brigas e as discussões entre vocês são muito frequentemente, então, você vai entregar a uma alimentação desorganizada, disfuncional, e isso vai te prejudicar, porque ou você vai emagrecer muito, porque você vai deixar de comer, que é o meu caso, né, que eu expliquei para vocês, ou vocês vão comer de forma descompensada e vão acabar engordando. E daí a pouco vocês já não vão ficar bem, não vão ter uma sensação de prazer ao olhar o corpo de vocês. Né? Ao mesmo tempo que a gente sabe também que depois de comer compulsivamente, apesar de vir uma sensação de bem-estar e prazer naquele momento que você está comendo, depois vem aquela sensação de culpa, tipo, por que eu fiz isso? Por que eu sou tão fraca? Por que eu não dou conta de lidar com a minha própria compulsão, com lidar com meus próprios desejos? Por que eu encaro a minha tristeza e a minha frustração dessa forma? E a sensação de culpa faz o quê? Faz com que você coma ainda mais disfuncional ainda. Por quê? Já que eu não dou conta de lidar com os meus desejos, então deixa eu comer. Pelo menos eu me sinto bem, pelo menos eu tenho prazer na comida. Eu já não tenho prazer no meu casamento mesmo, eu já não tenho prazer na minha relação conjugal.
Ah, então eu vou comer, que pelo menos comer me dá prazer, me dá sensação de bem-estar e de prazer. Entende como funciona a lógica dentro da nossa cabeça e por que que a gente se permite tanto nos alimentar de forma tão inadequada e ao mesmo tempo trazer culpa e ao mesmo tempo trazer mais compulsão e a gente fica nesse ciclo disfuncional trazendo o quê? Uma baixa autoestima e mais prejuízos na nossa relação conjugal. Então, o que você precisa fazer? Você precisa de uma reeducação alimentar. Se reeduque na forma de alimentar, se reeduque na forma que você come. Porque na reeducação, no processo de se reeducar, quando você estiver se sentindo triste, quando você estiver se sentindo frustrado diante da vida, diante do seu casamento, você não vai se permitir comer coisas inadequadas, porque você vai estar num processo de reeducação alimentar. Você se reeducou, pronto. Quando alguém adestra um bichinho, um cachorro, um gato, né, ou qualquer animal que seja, você adestrou ele, ou seja, você educou ele na forma como ele deve se comportar. E olha que o animal, ele é 90% instinto e 10% aprendizado. Nós somos 90% aprendizado e 10% instinto. Ou seja, olha quantas vezes a gente se entrega ao nosso instinto de querer uma sensação de bem-estar, de prazer, de querer ficar bem, ao invés de aprender a como se comportar adequadamente diante daquele sofrimento, diante daquela dificuldade. Então, se você se ensinar, se você se reeducar e conte com a ajuda de um nutricionista, conte com a ajuda de um nutrólogo, conte com a ajuda de um educador físico, se você se reeduca, você não se permite comer algumas coisas. Você pode comer uma coisinha ou outra, você pode beliscar uma coisinha ou outra desnecessária, inadequada, mas você não vai se entregar àquilo. Entenda que o problema não é comer um chocolate, não é comer um sorvete, né? Não é comer um bolo muito decorado, né? Muito cheio de recheios. O problema não é isso, comer uma batata frita. O problema é entregar a sua frustração àquilo. O problema é entregar a sua decepção diante da vida, diante do seu relacionamento àquilo. Isso sim é disfuncional. Então, o equilíbrio, a gente vai sempre prezar por um equilíbrio. Um equilíbrio na alimentação, um equilíbrio no seu corpo físico, um equilíbrio na sua mente, um equilíbrio em relação à sua personalidade diante do outro, né? Meio que fazer um resumo de tudo isso que a gente falou. Então, a gente precisa equilibrar esse processo. E ter uma alimentação saudável só vai trazer benefícios para você. Porque na hora que vocês estiverem decepcionados um com o outro, frustrados diante do relacionamento ou diante da sua vida mesmo em si, de como você se vê, falando da autoestima, vocês não vão realmente se entregar a algo disfuncional, mas vocês vão tentar buscar uma outra estratégia. Se você tem uma alimentação saudável, você vai precisar encontrar essa forma de buscar sensação de bem-estar e prazer de outra forma, talvez conversando, que é a forma mais funcional de buscar ter um equilíbrio dentro da relação, tá bom? A quinta atitude para você ter uma autoestima saudável e resgatar o seu casamento é a autoafirmação. É você saber quem você realmente é e falar coisas boas a seu respeito. Falar o quanto que você é boa em alguma coisa, o quanto que você é boa na sua profissão, o quanto você é boa como mãe, o quanto você é boa como esposa. Ainda que você não esteja sendo uma boa esposa na sua percepção, mas você diz que você quer ser, que eu posso ser. Eu posso melhorar os meus comportamentos, eu posso melhorar os meus padrões disfuncionais, posso até mesmo modificá-los, né? Eu posso ser capaz de me transformar numa pessoa melhor para o meu cônjuge, para os meus filhos, para a minha família, né? Eu sou bonita, eu me sinto bonita, né? Então, falar essas coisas mesmo na frente do espelho, ou na frente do seu cônjuge mesmo, ou para as pessoas importantes da sua vida. Eu me sinto assim, eu sou uma boa cozinheira, eu sou boa naquilo que eu faço dentro da minha empresa, eu sou uma excelente mãe, por mais que eu tenha defeitos, tenha as minhas dificuldades, mas eu sou boa em querer fazer o bem, em querer fazer o meu melhor. Sabe, quando você é muito rígida com você mesmo, quando você é muito dura com você mesmo, isso, isso vai, isso vai refletir na forma como você se vê, na forma como você se enxerga. Então, mude um pouquinho as palavras que você diz sobre você, né? Fale palavras que sejam mais afirmativas e não palavras que neguem aquilo que você é. Diga somente a verdade sobre você.
Não diga mentiras e nem aceite mentiras sobre quem você é. Mas tente identificar principalmente quais são aqueles pontos realmente que você precisa melhorar. E diga o quanto que você é capaz de melhorar isso. Se você vê limitações em você, se você percebe algumas limitações para melhorar e para mudar alguns pontos na sua vida, busque ajuda. Mas não permita dureza no seu coração relacionado a você mesmo. Porque todos nós somos capazes de modificar, de passar por transformações gigantescas na forma como nos comportamos, nos sentimos ou pensamos quem somos diante da vida, tá? Então seja leve com você mesmo, pegue leve com você e diga palavras boas, palavras agradáveis, olhando no espelho. Porque é isso que você faz com as pessoas que você ama, não é? Você só fala palavras boas e agradáveis com as pessoas que você ama. Então se afirme, se reafirme diante do espelho. Isso também vai te ajudar muito no seu processo de autoestima e também na ajuda no seu processo de busca de satisfação conjugal. A sexta atitude para você ter uma autoestima saudável e resgatar o seu casamento é independência. Gente, entenda bem o que eu vou dizer sobre independência, tá? Eu quero trazer a independência para o âmbito da felicidade. Olha, o outro, ele está aí para te fazer feliz. Sabe que o amor, ele não é uma emoção básica, né? Ele é uma emoção aprendida, né? Algumas emoções, elas são básicas, elas já nascem conosco e ninguém precisa nos ensinar sobre ela. Elas são alegria, tristeza, raiva, medo, desprezo e vergonha e interesse. Todas essas emoções que eu acabei de citar, elas são básicas. A gente já nasce com elas, não precisou que os nossos pais nos ensinassem, por exemplo, a sentir alegria. A gente simplesmente sentia alegria quando eles chegavam. A gente não precisou que eles nos ensinassem a ter tristeza. Era só não dar o nosso mamar que a gente ficava triste ou frustrado, né? Também faz parte, né? A frustração também faz parte de uma emoção básica. Ninguém precisou nos ensinar a ter medo. A gente simplesmente tinha medo quando um estranho se aproximava da gente. Agora, o amor e o ódio, ele é aprendido. Ninguém nasce odiando e ninguém nasce amando. Se ensina a amar. A gente aprende a amar os nossos pais, a gente aprende a amar os nossos irmãos e futuramente a gente aprende a amar o nosso próximo e o nosso cônjuge, que é a pessoa mais importante da nossa vida. Então, por conta disso, o que é o amor então? Ele é a junção de duas emoções básicas. Amor é a junção de interesse e de alegria. Então, o que é alegria e interesse dentro do amor? Eu sinto aquela alegria de estar com aquela pessoa e, ao mesmo tempo, interesse por aquilo que ela pode me oferecer, por aquilo que ela pode me proporcionar ao estar perto dela. E o que acontece? Muitas vezes a gente se torna dependente dessa necessidade, daquilo que o outro nos é necessário. Por exemplo, a gente se torna dependente da presença dele, a gente se torna dependente do amor dele, do cuidado dele, da demonstração de carinho, da demonstração de valor, né, da valorização, da validação. A gente se torna dependente de muita coisa porque a gente tem muito interesse naquilo que o outro pode nos proporcionar. Nós nascemos com essa extrema necessidade, né? Todo ser humano, não é só o ser humano que mora aqui no Brasil, né? Ou que mora no Japão, mas é todos, do mundo todo, no mapa mundi, todos nós somos dependentes e necessitados de amor, de amparo, de segurança, de validação, de autonomia, de autenticidade e tudo isso o nosso amor, né? O nosso amor romântico, que é o relacionamento conjugal, ele nos proporciona. Então, por conta disso, a gente acaba se tornando muito dependente. E por conta dessa dependência, a gente acaba muitas vezes se frustrando. A gente acaba se frustrando porque o outro nem sempre dá conta de oferecer tudo isso pra gente. Todas essas funcionalidades, né, de validação, de autonomia, de amparo, e isso acaba nos frustrando de uma forma muito grande e nos prejudica porque a gente precisa do outro, a gente acabou criando uma dependência de estar na presença do outro o tempo todo, de ter o outro ali validando os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E isso é muito prejudicial, porque se o outro falta, se o outro de alguma forma fica em falta, a gente acaba se frustrando muito, né? E onde entra aquela coisa que eu sempre falo da maldição das expectativas, né? De esperar muito do outro, acaba influenciando diretamente e a gente acaba se tornando muito dependente. Então, o que eu quero dizer? Seja independente na sua forma de ser feliz.
Seja feliz com o outro, mas o outro não pode, a sua felicidade não pode depender unicamente do outro. Você precisa ter outros pontos de felicidade, você precisa ter outros motivos de estar feliz. Pelo fato de simplesmente você estar sozinha, né? Vamos supor que o seu marido viaja ou que ele não tem, está tendo condições de te dar muita atenção, ou simplesmente ele decidiu não te dar mais tanta atenção, assim, por alguma fase da vida de vocês que vocês estão vivendo que está mais complicada. Você precisa viver sem essa atenção, você precisa aprender a viver sem essa atenção. É claro que você vai dizer para ele o quanto que essa atenção é importante, mas na ausência dela, você precisa ficar bem. Você precisa, de alguma forma, se reorganizar para se sentir bem. Tomando um banho muito agradável, né? Um banho demorado, cuidando unicamente do seu corpo, de forma plena, com uma atenção plena sobre o que você está fazendo, comendo algo que você goste, muito especial, peça uma comida especial para você, vista aquela roupa que você gosta muito, se maqueie, cuide da sua pele, cuide de tirar algumas fotos bonitas, pode postar e dizer o quanto você está se sentindo bem consigo mesma. Tudo isso é um processo de independência da sua felicidade, porque deixar por conta do outro, unicamente por outro, a necessidade de sermos felizes, né? A condição de sermos felizes, acaba sendo muito injusto também, porque acaba ficando na mão do outro uma responsabilidade muito grande, que é de nos fazer feliz, né? Talvez o outro ainda não tenha tido essa percepção de como ele precisa fazer isso, ou talvez ele ainda não dá conta de fazer isso, né? Por conta das limitações dele. Então, seja feliz independente do outro, conte com a felicidade daquela felicidade que ele te proporcione, né? Se esbalde dela, mas não dependa unicamente dela. Isso também vai fazer toda a diferença no seu processo de resgate do seu casamento. E a sétima atitude para você ter uma autoestima saudável e resgatar o seu casamento é amor próprio. Isso. Não tem como, gente. Se você não sabe amar a si mesmo, como você vai amar o outro? Se você não consegue amar a si mesmo, como você vai demonstrar para o outro esse amor? Não tem como, sabe por quê? Porque talvez você até demonstre muito para o outro seu amor, muito, mas de uma forma muito disfuncional e descompensada. Porque você olha tanto para o outro, e esquece de olhar para si mesmo. E esse não é o amor verdadeiro, né? Tem um versículo que diz que aquela frase, ela é muito antiga, né? Amar a si mesmo, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Essa é a verdade da vida, né? Por que diz assim, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo? Porque sai do pressuposto de que eu me amo, né? Então, se eu me amo, se eu me quero bem, então eu vou querer o bem para o outro também. Mas não é isso que a gente tem visto nos nossos dias, né? Nos nossos tempos. Que as pessoas elas têm se amado cada vez mais, têm se amado cada vez menos. Cada vez menos elas têm encontrado um suporte, um motivo para se amarem, uma razão para se amarem, uma razão para se tratarem bem. E é aí onde está o maior problema. Olha, a pessoa que a gente mais se relaciona ao longo de 24 horas do dia é conosco mesmos. A gente se relaciona com o marido, com os filhos, com a família, com os colegas de trabalho, sim. Mas você acorda mesmo todos os dias é com você. Quem te ajuda a sair da cama todos os dias é você mesmo. A forma como você se olha, a forma como você encara o mundo, a forma como você encara o seu dia. Isso tudo é relacionamento com você. Isso tudo é você se relacionando ali, ó, você e você mesma. Então, a pessoa também que tem mais condições de te influenciar é você mesma. Isso. Ninguém te influencia tanto como a sua mente. Ninguém te influencia tanto quanto o seu coração. Ninguém te influencia tanto quanto os seus pensamentos te influenciam. E ninguém te influencia tanto quanto o seu coração te influencia. Aquilo que o seu coração está cheio é aquilo que vai te alimentar. Aquilo que está cheio da sua mente é aquilo que vai te direcionar. É aquilo que vai te guiar. Nós somos direcionados por aquilo que pensamos, sentimos diante da vida. Então, se você, por exemplo, pensa que você é fracassada, que você é derrotada, que você é fracassada, que você é vulnerável diante da vida,
É isso que vai dirigir a sua vida. Você vai viver uma vida de medo, uma vida de subjugação, né? Uma vida de privação emocional. Se você tem a sensação de que os seus sentimentos não são importantes e que ninguém vai valorizar aquilo que você sente, você vai viver uma vida baseada em privação emocional. Você vai sempre se privar das suas emoções, de sentir isso ou de sentir aquilo, de se sentir amada, de se sentir decepcionada, de se sentir abandonada. Tudo isso são sentimentos validados que você precisa validar, que você precisa dizer para o outro. E se você se ama, você vai dizer, porque você não vai querer ficar guardando esses sentimentos ruins dentro de você. Faz sentido? Às vezes, você ouviu tantas vezes na infância que você não é capaz, que você é derrotada, que você é fracassada, que você não vai dar em nada nessa vida, que ninguém vai querer ter um relacionamento com você, ou as pessoas que se relacionarem com você vai fazer você de boba, que agora você mesmo é que fica repetindo isso para você. As pessoas que falavam isso nem faz parte da sua vida mais. Elas nem têm tanta influência mais na sua vida. Só que hoje você continua repetindo para si mesma essas coisas e essas coisas continuam sendo verdade sobre você, acabando influenciando a forma como você se vê e a forma como você vê o seu casamento, os seus relacionamentos de forma geral. A verdade é que não tem como a gente quebrar o relacionamento que temos conosco mesmo. Estamos presentes, eu e eu mesma, 24 horas por dia. Sabe aquilo que a gente falou, que quando a pessoa é tóxica, quando a pessoa é desqualificada, a gente se afasta? Não tem como se afastar de nós mesmos. Na verdade, até tem. Só que essa atitude de se afastar de quem realmente somos prejudica muito a forma como a gente segue na vida e a forma como a gente lida com os nossos relacionamentos. Se eu estou distante de quem eu realmente sou, se eu estou distante da minha autenticidade, eu não vou conseguir ser eu mesma. Eu vou tentar ser uma pessoa que eu não sou, eu não vou convencer as pessoas disso, as pessoas vão ficar incomodadas com a minha farsa, porque as pessoas sabem quando a gente não está sendo nós mesmos, e isso vai prejudicar os relacionamentos e a forma como eu me encaro, a forma como eu dirijo a minha vida. Os sentimentos que você nutre por você mesma vão impactar diretamente na sua autoestima. Se você nutre fracasso, se você nutre decepção, se você nutre que você não é amada, que você vai ser odiada, que ninguém vai gostar de você, que você não tem nada para oferecer, tudo isso vai impactar diretamente na sua autoestima. Treine tratar você mesma da mesma forma como você trata as pessoas à sua volta, como você trata as pessoas mais importantes da sua vida. Como que você trata seus filhos? Como você trata o seu cônjuge? Como você trata os seus pais? É assim que você deve se tratar. Uma forma de você alcançar a autoestima saudável de uma forma muito plena e até muito rápida é você pensar, por exemplo, o que você faria hoje por você se você tivesse uma autoestima saudável? Talvez a sua resposta seria: eu cuidaria de mim, eu cuidaria da minha pele, eu cuidaria do meu cabelo, eu cuidaria do meu corpo, eu iria para a academia fazer uma atividade física, eu iria para a terapia, cuidar da minha saúde mental. Eu arrumaria um bom emprego, eu usaria o meu dinheiro em prol de fazer muita coisa por mim, de ir no médico, de ir no dermatologista, de fazer tudo aquilo que eu sempre tive vontade e não faço. Então, eu quero te dizer que você tem que começar exatamente por aí, fazendo as coisas que você faria caso você tivesse uma autoestima saudável. E assim a gente vai alcançar a autoestima saudável. E sabe quem vai ser alcançado através disso, através de você ter uma autoestima saudável e se amar de forma autêntica? Todas as pessoas à sua volta, principalmente o seu casamento. Isso vai refletir tendo autoestima saudável e se amando, vai refletir diretamente no seu casamento. O seu cônjuge vai pensar assim: nossa, ela se ama tanto, ela entende tanto da importância dela nessa terra, que eu não tenho como tratar ela de outra forma se não ser também valorizando tudo que ela é e tudo que ela entende que é importante nessa vida. Sabe, uma história que eu quero contar para vocês é de um palestrante muito famoso que estava nos Estados Unidos, e ele estava trazendo uma dinâmica, uma verdade incrível para aquelas pessoas que iriam revolucionar a forma como elas trabalhavam e a forma como elas viam o trabalho na vida delas. E ele falava as técnicas, as ferramentas que elas precisavam utilizar, e ele estava juntando multidões, auditórios lotados dentro dos Estados Unidos.
E aí um dia um amigo virou pro outro e falou assim: ah, onde você tá indo? Ah, eu tô indo na palestra do fulano e tal, que você tá sabendo que ele tá lotando os auditórios aqui na cidade, e eu tô gostando demais das palestras dele, eu já tô indo para a terceira palestra e ele tá me ajudando muito e tal. E esse amigo virou para ele e falou assim: nossa, você acredita mesmo naquilo que ele fala? E o amigo que estava assistindo as palestras virou e falou: ele acredita. E se ele acredita, eu acredito. O que que tinha nesse palestrante que fazia com que esse rapaz acreditasse? Ele acreditava naquilo que ele falava. Ele acreditava no trabalho dele. Ele acreditava que aquilo que ele falava para as pessoas fazerem dava certo, funcionava. Então é exatamente isso que precisa acontecer para que você tenha uma autoestima saudável. Você precisa acreditar em quem você é. Você precisa acreditar na sua autenticidade. Você precisa acreditar que você é digna do seu próprio amor. Você é digna de ser influenciada por si mesma, a ponto de você identificar o seu maior valor nessa terra, a sua importância em todos os aspectos da sua vida. E aí o outro não vai ter como não encarar tudo isso como importante, como validado em você. Você é que ensina o outro a forma de te amar. Faz sentido para vocês? Gente, a gente fica por aqui. Eu quero que você não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo para mim, deixar uma curtidinha aqui, um like no canal, tá? Não esqueça de se inscrever também se você não se inscreveu. E a gente fica por aqui até o próximo vídeo. Tchau!